Olá pessoal, sou a professora Thaís. Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre equivalências. Vocês já aprenderam sinônimos da palavra equivalências, que é igualdade, equilíbrio. Vamos ver mais algumas coisas sobre isso? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção do exercício que eu deixei como tarefa na aula anterior e resolver mais alguns, inclusive nós vamos resolver um desafio. E desafio é uma coisa que eu gosto muito, porque faz a gente pensar, a gente usa o raciocínio para tentar resolver aquele desafio. A tarefa que tinha ficado para vocês era completar a frase. Na verdade, nós temos duas frases aí para serem completadas, tá? A primeira frase é: em uma igualdade, podemos fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa, um mesmo número em ambos os lados da igualdade, mantendo-a verdadeira. Como a gente já falou, igualdade é a mesma coisa que equilíbrio, tá? E a gente já aprendeu que a gente pode fazer algumas coisas numa igualdade quando envolve números e ela vai se manter se a gente fizer essas operações, tá? Antes de completar, vamos ver a segunda frase. Também podemos alguma coisa ou alguma coisa, ambos os membros da igualdade, por um número diferente de zero, mantendo-a verdadeira, tá? Então, a gente está falando aqui de operações com números. A primeira frase é a primeira propriedade que a gente aprendeu. Então, a gente sabe que em uma igualdade nós podemos somar. Outra palavra que a gente pode completar ali, que é sinônimo de somar, é adicionar. Além de somar ou adicionar o mesmo número dos dois lados da igualdade, essa palavra, os dois lados da igualdade mantendo a verdadeira, é somar e adicionar, mas também podemos subtrair ou diminuir. Subtrair, diminuir, ou até retirar. Então, a gente aprendeu que são duas operações. A gente pode somar ou subtrair. O mesmo valor dos dois lados da igualdade, que ela não se altera, ela continua sendo uma igualdade, tá? Isso é para a primeira frase. Na segunda frase, a gente aprendeu mais duas operações que a gente pode fazer. Uma delas é multiplicar. Se eu pegar um valor que está dos dois lados da igualdade e multiplicar pelo mesmo número, eu posso multiplicar por 2, multiplicar por 10, multiplicar por 100. Se eu fizer isso dos dois lados, a minha igualdade continua sendo verdadeira. E a segunda palavra é dividir. Aliás, esse do dividir a gente já usou bastante para resolver alguns problemas. Eu tinha uma quantidade maior, eu dividi pelo mesmo número e com isso eu consegui encontrar um valor de uma coisa só. Então, as palavras que podem completar aqui são somar ou subtrair e aqui multiplicar ou dividir. Vamos ler como ficou. Em uma igualdade, podemos somar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados da igualdade, mantendo-a verdadeira. E a segunda frase, também podemos multiplicar ou dividir ambos os membros da igualdade por um número diferente de zero, mantendo-a verdadeira. Aqui, essa expressão, os membros, tem o mesmo significado que os lados da igualdade. E esse número não pode ser zero, porque se eu multiplicar qualquer coisa por zero,
vai virar zero. E daí, não interessa se está equilibrado ou não está, tudo vai virar zero e não resolve nada, tá? Então, essa é a solução da tarefa. Agora eu trouxe para vocês um desafio e nós vamos ter que analisar esse desafio passo a passo. Se vocês quiserem, vocês deem uma pausa no vídeo agora, leiam o desafio, copiem no papel e tentem resolver antes de continuar o vídeo, que eu vou explicar como resolver. Será que vocês conseguem resolver sozinhos? E aí, pausaram o vídeo? Conseguiram resolver? Então vamos lá ver como a gente resolve. Vinícius encontrou uma antiga balança de 2 pratos entre as coisas do seu bisavô e fez alguns experimentos. Vocês sabem o que é uma balança de 2 pratos? Uma balança de 2 pratos, ela era bastante usada antigamente para as pessoas saberem qual era o peso ou a massa das coisas, tá? Alguns modelos eram assim, ó. Tinha 2 pratos mesmo, onde você colocava o que você queria pesar. Para você saber o peso exato das coisas, a balança vinha com um kit de pezinhos. Então, por exemplo, tinha um peso que era 100 gramas, aí tinha um outro peso um pouco maior, de 200 gramas, aí tinha um peso bem maior, de 1 quilo. Isso era usado nas mercearias, nos açougues, por pessoas que compravam ouro, pessoas que compravam grãos. Aí como é que funcionava? A balança ficava assim com esse braço reto, estava em equilíbrio. Quando estavam os 2 pratos vazios, ela ficava equilibrada. Daí alguém vinha e comprava um saco de farinha, colocava farinha aqui, escolhia a quantidade de farinha que queria e colocava aqui. Aí quanto ela tinha comprado, não sei, a balança desequilibrava, esse prato aqui estava mais pesado, descia. Aí o dono da venda ia lá e ia colocando os pezinhos, até a balança ficar equilibrada. Quando a balança ficava equilibrada, ele via a soma do que tinha aqui. Ah, não, você comprou 500 gramas de farinha. 500 gramas de farinha custa tanto, tá? Então, era assim que funcionava a balança de 2 pratos. Hoje em dia não se usa mais balança de 2 pratos, a gente vai nos lugares, quando a gente vai comprar coisas por peso, a gente, seja no restaurante de comida por quilo, seja em algum lugar onde você, por exemplo, um armazém onde você compre lá chás ou grãos, tudo é usado uma balança digital. Mas esse era um método bastante eficiente de encontrar o peso das coisas, tá? Então, o Vinícius encontrou uma balança de 2 pratos entre as coisas do seu bisavô. E veja, tinha balanças de 2 pratos que não tinham essa parte aqui de pendurar. Às vezes elas eram os 2 pratos assim, e daí aqui elas tinham o braço e aqui os 2 pratos iguais e uma base aqui, tá? E aqui no meio elas estavam em equilíbrio. Então é mais parecido com essa balança aqui, tá? Mas a ideia é a mesma. E daí o que o Vinícius pegou? Ele pegou uns brinquedos, uns objetos que ele tinha e fez uns experimentos. Por exemplo, ele pegou 2 esferas iguais e conseguiu equilibrar com 4 objetos na forma de estrelinha, tá? Ele foi colocando e quando ele viu, estava equilibrado 2 esferas com 4 estrelinhas. Aí ele fez outras experiências e conseguiu equilibrar uma estrelinha com 2 cubos. E agora a pergunta é, o que ele fez para equilibrar só uma bolinha? Tá? Então, para conseguir equilíbrio no último experimento, o que Vinícius deverá colocar no prato vazio, tá?
Será que só tem uma coisa ou será que ele pode colocar, tem mais de uma solução esse problema? O que vocês acham? A gente pode usar as operações que a gente aprendeu para tentar resolver esse problema. Por exemplo, ele tem aqui que 2 bolinhas é igual a 4 estrelinhas. Se eu quiser descobrir quanto que é só uma bolinha, será que eu não posso dividir por 2? Só que daí eu vou ter que dividir por 2 desse lado também. Ou seja, uma bolinha é igual a 2 estrelinhas. Aqui já tem uma maneira de equilibrar o prato. Eu posso colocar 2 estrelinhas e elas vão estar equilibradas. Agora, vejam aqui que uma estrelinha é a mesma coisa que 2 quadrados. Uma estrelinha é igual a 2 quadrados. Para equilibrar uma bolinha, eu posso colocar 2 estrelinhas, mas aqui eu só tenho uma. Eu posso multiplicar por 2, ficando com 2 estrelinhas. Que também eu sei que é igual a uma bolinha, tá? Então, eu quero coisas que equilibrem a balança. Se eu tenho 2 estrelinhas, elas vão equilibrar a balança. Eu multipliquei por 2, para ficar igual, eu tenho que multiplicar por 2 aqui também. 2 quadrados multiplicado por 2 ficam 4 quadrados. E 4 quadrados também é igual a 2 estrelinhas e 2 estrelinhas é igual a uma bolinha. Então, ou eu coloco 2 estrelinhas ou eu coloco 4 quadrados para equilibrar a balança. Então, esse desafio tem 2 soluções. E daí, qual foi a solução que vocês encontraram? Agora, como atividade de casa, eu vou deixar para vocês um outro desafio. Pausem o vídeo, copiem o enunciado e depois fiquem aí quebrando a cabeça para ver se vocês conseguem resolver, usando equivalências, esse problema aqui. E na próxima aula, a gente vai descobrir qual é a resposta desse desafio. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.